casamento cristão. Tá bom? Aí você fala assim, eu não sou casado. Eu sou solteiro. É principalmente para você. E você já vai começar a procurar aquela infeliz, ou aquela felizarda já no foco correto. E você que vai procurar o príncipe desencantado ou encantado, é a mesma coisa. Então, não é porque você não é casado que isso não é para você. É principalmente para você. Efésios 5, 22 a 28. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela tem instrução, as instruções importantes ela tem para a nossa vida. Irmãos, é um texto fora de moda. Antigamente a gente falava assim, ó, é um texto demodé, fora de moda. Falar isso no século XXI, na época que a gente está vivendo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém? Quais são os pressupostos? Então, antes de nós entrarmos no texto, tem alguns pressupostos que eu quero falar com os irmãos. Primeiro, que o casamento é entre um homem e uma mulher. Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Então, nós não somos politicamente corretos. Nós procuramos ser biblicamente corretos. Nós estamos pouco ligando o que a Rede Globo está falando, as séries estão falando, a revista Caras está falando. Nós queremos saber aquilo que diz a palavra de Deus. Nós não somos Deus. Isso nos alivia. Porque isso faz com que nós possamos enxergar as nossas falhas com um pouquinho mais de complacência, lembrando que perfeito é só Deus. Nós somos imperfeitos e somos casados com pessoas imperfeitas. Por isso que o nosso casamento não é perfeito. Mas, talvez, ele possa ser melhor do que ele é. E ele possa glorificar a Deus mais do que ele glorifica. E nós podemos ser felizes mais do que nós somos. Não temos qualquer poder para modificar o passado. Não adianta ficar, porque em 1932, porque em 1940. Nossa, o passado passou. Não adianta. Nós não temos poder de modificar o passado. E nós não temos nem poder sobre o futuro. Mas nós podemos agir hoje. Hoje nós estamos vivos. Nós recebemos a bênção, a graça, a sabedoria de Deus, a instrução da sua palavra. Então a gente pode agir hoje. Esses mandamentos são o caminho para a felicidade do homem e da mulher no casamento. Se você quer ser feliz no casamento, é isso que Deus fala a respeito do casamento. Não veja o que o movimento feminista está falando. Não veja o que a mídia está falando. Veja o que diz a palavra de Deus. Presta atenção. Algumas pessoas serão muito mais felizes se ficarem solteiras do que se casarem. Você é solteiro?
Você é divorciado? Você é viúvo? Você está bem? Você está tranquilo? Você está tranquila? Não procure sarna para se coçar. Antes só do que mal acompanhado. Então, moça, você está tranquila? Está tranquila, solteira? Fique solteira. Jovem, você está tranquilo, solteiro? Fique solteiro. Paulo fala isso. Se for chamado para ser solteiro, fique solteiro. Se por algum problema se divorciou, ou está viúvo, viúva, se está bem, fica assim. É a realidade, irmãos. Tem dia que nem eu me suporto. Imagina a minha mulher. Vamos orar. Pai, nesse momento eu quero interceder, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que são sozinhos, os solteiros, os separados, os viúvos. Eu não conheço o Senhor, mas o Senhor conhece cada pessoa que aqui está. Eu quero que, nesse momento, pedir ao Senhor, que o Senhor possa estar satisfazendo, Senhor, o coração dessas pessoas. Para que aqueles que o Senhor deseja que permaneçam sozinhos, que eles possam, Senhor, estar cientes disso e possam ter a sua alegria no Senhor, bem como aqueles que são viúvos, aqueles que estão separados, que eles possam ser felizes no Senhor, sozinhos, que o Senhor possa dotá-los, Senhor, desses dons. Agora, aqueles que o Senhor deseja que se casem, que o Senhor possa mandar, enviar uma pessoa que seja do Senhor e que o Senhor possa ser glorificado na vida deles e na vida da união que o Senhor proporcionar para eles. Em nome de Jesus, amém. Então, nisso, irmãos da igreja, quando tiver um casamento, não fique empurrando os irmãos para casar. E aí, você, quando é que você vai arrumar um namorado? Quando é que você vai arrumar uma namorada? Quando é que você vai casar? Não façam isso, irmãos. Não façam isso. E isso, eu nunca vi um casamento aqui. O pastor Júnior não me falou nada. O irmão Jaime e a irmã Eva não me falaram nada. Não entregaram ninguém aqui que fica falando isso. Mas eu sei que toda igreja faz isso, porque a nossa igreja também. E você? E você? E você? Quando é que vai? Não faça. Se você é infeliz, por que você vai querer a infelicidade deles? Brincadeira. Mas não faça, não. Deixa. Porque às vezes a pessoa está tranquila e o outro que começa. Me deixa solteiro, eu quero ficar solteiro. Eu quero ficar solteira. Eu quero ficar sozinha. Deus tem alegrado o meu coração, eu estou tranquila. Para quê? Certo, irmãos? Pastor, deda se alguém fazer isso. Então esses são os pressupostos. E o texto? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Submissão significa estar debaixo da missão de. Então é o seguinte, você está de olho num rapaz? Primeiro pergunta, qual é a missão dele? Qual é o objetivo de vida dele? Você está disposta a estar com a mesma missão que ele tem? É a primeira pergunta que você faz para ele. Então, ele é solteiro? A estampa dele te agradou? Ele está te cercando? Então você chega para ele e fala assim, qual é? Qual é a sua? O que você pretende da sua vida? Você deve perguntar da vida espiritual dele, quais são os objetivos espirituais dele, no reino de Deus. Os objetivos familiares.
profissionais. Tem que perguntar. Daí que você está disposta a estar debaixo dessa missão, você dá corda. Caso contrário, não deixe ele fazer sombra lá. Desocupa. Tá certo? Não é lógico isso? Irmãos, tem gente que casa e depois do casamento vai descobrir que o cara não quer ter filho. Por que você não tem filho? Ah, porque o meu marido não quer. Ela deveria ter visto isso quando? Antes de casar. Se um quer ter 10 filhos e outro quer ter um, dá para casar? Não dá para casar. Se ele está sentindo um chamado missionário para fazer missão transcultural e ela quer ficar morando perto da mamãe, dá para casar? Não dá. Então, ser submissa, irmãs, principalmente as solteiras ainda. Ser submissa é estar debaixo da missão de. A mulher debaixo da missão do marido. Então, antes de qualquer coisa, antes de você investir no pretendente, pergunta qual é a missão dele. Se não for a sua, se você não estiver disposta a estar debaixo da missão dele, você fala assim, nem pensar. Então, nem pense. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então aqui está fazendo uma relação entre a relação da mulher para com o marido, do homem e da mulher, como Cristo e a sua igreja, como a igreja e Cristo. Essa é a analogia que é feita aqui. A relação entre a igreja e Cristo é representada nas Escrituras como a relação entre o homem e a mulher. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo. Por que ele fala aqui? Em tudo. Depois eu vou explicar. A mulher fala, nossa, mas que coisa pesada, que retrógrado, que machista, que não sei o que lá, onde já se viu. Irmãos, a missão do homem é muito pior que a da mulher. A missão dada para o Senhor, para o marido cristão, é muito mais difícil e muito mais pesada do que é dada para a mulher. Porque ele é o vaso mais forte. Porque ele é o responsável. Ó, Eva pecou primeiro, certo? Foi enganada. Depois o homem também caiu, foi isso? Só que quando Deus chegou, ele foi chamar a atenção de quem? Adão, vem aqui. Ele pegou e foi terceirizar a culpa. Foi ele que tomou a maior responsabilidade. Acabe, o rei Acabe, ele era um bananão. Quem mandava era sua mulher, Jezabel. Quando Deus mandou Elias repreender, ele mandou repreender quem? Hã? Jezabel? Acabe. Ela recebeu o castigo. Eva também recebeu o castigo. Mas Deus não foi falar com Eva. Deus não foi falar com Jezabel. Deus foi falar com Adão. E depois foi falar com Acabe. Lá no Apocalipse, quando... Eu não vou lembrar o nome da igreja. Deus está repreendendo Jezabel. Nós não sabemos se é Tiatira. Nós não sabemos se ali é um nome literal ou se está fazendo apenas uma analogia com a esposa de Acabe. Nós não sabemos isso.
Mas tem essa relação? É interessante, porque ela estava levando o povo à prostituição. Então, o Senhor estava repreendendo aquela igreja. E ali também nós não sabemos se era uma prostituição física ou se era uma prostituição espiritual ligada à idolatria. Porque na palavra de Deus, a idolatria, quando nós servimos a outro Deus, é comparado à prostituição. E é interessante que antes dele repreender Jezabel, sabe quem que ele repreende? A igreja que estava permitindo que Jezabel ensinasse. Eu tenho contra vocês que vocês permitem que Jezabel ensine. Então, irmãos, o dia que vocês saírem dessa igreja aqui, e vocês forem para uma outra cidade, que vocês procurarem uma igreja, e naquela igreja tiver pastora, vocês não passem nem na calçada. Você vai na calçada de lá. Ali é muito pesada a repreensão que o Senhor dá para aquela igreja, porque eles estavam ouvindo a mulher ensinar. Então, vocês percebem que a responsabilidade é do homem. Foi Adão que Deus foi falar. Foi Acabe que Deus vai falar. E o dia que você apresentar a sua família ao Senhor, é você que ele vai chamar primeiro. Ah, minha mulher, é você? Então, a missão do homem é muito mais... Irmãs, a missão do homem é muito mais pesada. É muito mais difícil. É de muito mais responsabilidade. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A mulher é para ser submissa. O marido é para dar vida pela mulher. O que é mais fácil? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a missão do homem é que a mulher seja santificada. Para que a mulher seja purificada. Para que a mulher também seja mais parecida com Cristo. É a missão do homem. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha, irmãos, que missão que é do homem, como chefe do lar, como pastor da casa, como sacerdote do lar. Assim também os maridos, assim como Cristo fez essas coisas com a igreja, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Então, assim como o homem ama a si mesmo, ele deve amar a sua mulher. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, primeiro uma reflexão para as mulheres. A submissão é voluntária e não imposta. Isso faz toda a diferença. Porque quando você, irmã, você resolve ser submissa, você não vai ser humilhada. Sabe por quê? Porque é você que resolveu abrir mão dos seus direitos. Cristo se sentiu humilhado? Não. Porque ele se entregou. Porque na hora que ele quisesse, ele convocaria uma miríade de anjos e eles iriam em seu socorro. Ele sabia disso. Mas ele a si mesmo se entregou. Então, quando você vai no casamento, quando você está no casamento, mas é você que decidiu ser submissa, não o seu marido impôs aquilo para você, é totalmente diferente o espírito. O espírito modifica tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha uma mulher que ela odiava passar camisa, odiava passar calça, odiava passar roupa. Ela gostava de cozinhar, ela gostava de limpar a casa, ela gostava de ajudar as crianças na tarefa, mas ela odiava passar roupa. O que ela resolveu fazer? Ela resolveu mudar o espírito daquilo que ela estava fazendo. O que ela modificou o espírito? Na hora que ela estava passando a camisa do marido,
ela ficava orando pelo marido. Senhor, abençoa meu marido, guarda ele, sustenta ele, protege ele. Quando ele ia passar a roupa do filho, Senhor, abençoa meu filho, protege, separa, para que ele seja uma pessoa do Senhor, você quer lá, dá um casamento bom para ele, você quer lá. Quando ele ia passar a roupa da filha, a mesma coisa. Sabe qual que ficou sendo a tarefa que ela mais amava fazer? Passar roupa. Porque mudou o quê? O espírito. Mudou o espírito. Então, irmãs, quando vocês decidem ser submissas, porque a palavra de Deus diz para vocês serem submissas, não é o seu marido que obrigou você a ser, mas você está fazendo aquilo porque você decidiu fazer, muda completamente o espírito. Jamais você vai se sentir envergonhada. Jamais. A sua amiga não vai te humilhar, porque foi você que decidiu ser submissa ao seu marido. Porque a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz? Está dito. A submissão é unilateral, independente da atitude do marido. Ah, mas ele não me ama como a Bíblia manda ele. Não. Ele vai prestar conta para Deus. E você vai prestar conta para Deus. Ele não, o texto não fala assim, se o seu marido fizer aquilo, você faça isso. Não. Irmãos, a pessoa se Cristo fosse amar a igreja, só se a igreja fosse fiel? Nunca seria. Foi o quê? Unilateral. Então, essa submissão independe dele. Por quê? Porque foi você que decidiu obedecer a quem? Ao seu marido? Não. Você decidiu obedecer a Deus. Não existe submissão quando há acordo. Se os dois decidem fazer alguma coisa, a mesma coisa, a mulher não está sendo submissa, ela está fazendo aquilo que ela quer. Então, a submissão, ela vai se revelar quando? Quando você discordar do seu marido. É aí que você vai demonstrar se você é submissa ou não. A submissão não abrange comportamentos abusivos do marido. Contrários da lei. Contrários da palavra de Deus. A submissão não abrange esse tipo de comportamento. Comportamento violento, comportamento abusivo. Isso não. Nós estamos falando da submissão dentro da normalidade. Entendeu, irmãs? Lá na igreja os homens já sabem. Se tiver violência, seja física, seja sexual, seja qualquer tipo, nós vamos junto na delegacia com a irmã. Os homens lá da nossa igreja sabem disso. Então, a submissão não abrange comportamentos abusivos do marido. Irmãs, não use o sexo como barganha. Sexo não é moeda de troca. Sexo, além de prazeroso, ele é uma obrigação da mulher para com o marido e do marido para com a mulher. Então não use. Não adianta submissão seguida de murmuração. Se for para você ser submissa e ficar murmurando, não adianta. O livro de Provérbios vai falar 3 vezes assim. Que é melhor dormir debaixo de uma goteira do que de uma mulher que fica resmungando. Lembrando o seguinte, que o pecado daquelas pessoas que saíram do Egito e não entraram na terra prometida foi o pecado da murmuração. Um pecado que não se fala na igreja hoje, mas é um pecado que Deus odeia
Abomina. Porque mostra descontentamento, mostra desesperança, demonstra falta de confiança em Deus. Então, não adianta ser submissa e ficar murmurando. A submissão ao marido é como se fosse ao Senhor. Então, naqueles momentos difíceis, você lembra que você não está fazendo para o seu marido, você está fazendo para Cristo. Não muda a atitude? Muda a atitude. Uma vez eu estava num sábado assim, sábado à tarde, irmãos, em São Paulo, quando está aquele solão assim. É o sábado preguiçoso. Não dá vontade de fazer nada. Daí uma pessoa me liga, do meu relacionamento, falando que o marido dela desapareceu. E falaram para ela que ele estava preso lá no CDP de Pinheiros. Sábado à tarde. Se eu podia ir lá para ver se ele estava lá mesmo, se tinha acontecido alguma coisa. Irmãos do céu. Já pensou? Você está ali naquele sábado assim, fazendo as suas coisas, tá? Daí você vai lá, bota o terno, pega o carro, vai lá, uma burocracia enorme para você poder entrar lá no CDP, etc. Para ver o cara que era recorrente. Daí no meio do caminho eu estava assim murmurando tanto, e daí eu lembrei daquela passagem. Estive preso e foste me visitar. Lógico que essa passagem não atende diretamente a isso, né? São aquelas pessoas que elas são presas por causa do evangelho, né? Mas o que me aliviou naquela hora foi eu pensar isso. Que eu estava fazendo um trabalho para Deus. Mudou tudo. Fui contente, fui alegre, fiz lá, dei a notícia para ela. Então, de novo, daquela passadeira lá, daquela senhora que passava, é o espírito que a gente faz as coisas. Quando nós estamos passando por uma situação opressora, difícil, mas a gente lembra que a gente está fazendo aquilo para o Senhor. E é para Ele que nós vamos prestar conta. Tá bom, irmãs? Vamos orar? Pai, eu quero agora, nesse momento, interceder pelas suas filhas. Essas que já são casadas, às vezes já têm muitos anos de casamento, aquelas que ainda vão casar. Que o Senhor possa, Senhor, instruí-las através do Santo Espírito, a tua palavra, Senhor, para que elas sejam mulheres virtuosas, de acordo com a sua palavra. Dê força, Senhor, dê ânimo, dê esperança para essas irmãs, Senhor, para que elas possam testemunhar através das suas vidas como esposas. Em nome de Jesus. Amém. Para os maridos. Maridos, as mulheres sejam submissas. Os maridos, amem vossas mulheres. Então, o amor não é um sentimento que a gente mistura com romance, com paixão. Amor é uma decisão que você toma. É um mandamento. Ame. Nossa, sabia que alegria também não é um sentimento? É um mandamento? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o amor não é um sentimento. É essa sociedade corrompida que, influenciada por Hollywood, pelas novelas, que a gente ligou o amor como um sentimento. O rapaz casa,
mocinha, cheirosinha, jeitosinha, etc. Tá. Tira ela da casa do pai, onde ela tinha a proteção do pai. E dali a pouco ele quer expulsá-la de casa. Ou ele quer abandonar aquela mulher. E daí você vai perguntar para a pessoa, eu não amo mais. Quem que te falou que o amor é um sentimento? Quem é que te falou que o teu compromisso é com ela? Não te falaram que o seu compromisso é com Deus? Que o dia que você resolveu casar com ela, você estava fazendo um compromisso com Deus de cuidar da sua mulher? O Senhor abomina o homem que abandona a sua mulher. Abomina. Então, irmãos, o amor não é um sentimento, mas uma decisão. O amor é demonstrado por atitudes e não só por palavras. Eu falei não só, porque é importante também. Você fala também que você ama. Hoje eu liguei para minha mulher e falei que eu te amo. Não falei? Vem falar. Fala. Vem falar. Como eu te admiro. Fala as coisas boas da mulher. E vice-versa. A mulher também fala. O homem também gosta de ser elogiado. Nossa, amor, como essa peruca tá bonita hoje. Minha mulher sempre fala que a minha peruca tá bonita. Mas o principal é por atitudes. É nas atitudes que nós provamos que aquilo que nós estamos falando é verdadeiro. É igual a fé. Nós confessamos a Cristo. Mas quando que a nossa confissão é autenticada? Pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas são as obras que autenticam a nossa fé. Uma fé só de boca, o que Tiago vai falar? Que é uma fé morta, não tem valor. E o amor, sem a demonstração, também é morto. O amor é sacrificial e unilateral. Então, é um amor com sacrifício. Não é quando dá. Não. É difícil. Nós precisamos ser honestos e admitir. É difícil, é com sacrifício. Como que Cristo demonstrou o seu amor com a igreja só de palavras? Não. Ele entregou a sua vida. Literalmente. E é unilateral. Você não vai amar a sua mulher porque ela é submissa para você, ou você vai deixar de amá-la porque ela não é submissa. Porque assim como ela não é submissa a você, porque você a ama, que você vai amá-la porque ela é submissa. Não, é unilateral. Você decidiu amá-la. Porque quando você está amando a sua mulher, você está amando a quem? A Deus. Você está sendo obediente. Você está fazendo aquilo para Deus. Eu não falei no começo que se você está sozinho, é melhor você ficar sozinho? Eu falei. O marido não deve expor, mas proteger sua mulher. Eu tinha um sobrinho, casado com a minha sobrinha. E a minha sobrinha fazia parte da coreografia da igreja. Eu chamei ele, falei, vem aqui, rapaz. Você acha que na hora que a sua mulher está dançando lá na frente, o que os caras que estão sentados lá no auditório estão pensando? Você acha que tem santo lá sentado? Você acha que tem super-homem sentado lá? A sua mulher está despertando a lascívia dos homens na igreja. Tira sua mulher da coreografia da igreja. Faz o que você quiser. Mas eu estou te falando, você está expondo a sua mulher. Eu, eventualmente, quando às vezes você vai num casamento, você vai, sei lá, no que, tal. E daí tem coreografia na igreja. Sabe o que eu faço, irmão? Eu abaixo a cabeça.
Irmãs, a mulher pode estar vestida de burca. Ela começou a se mexer, os homens olham. Então, se um dia você for numa igreja que tiver coreografia, você passa do outro lado da rua. Se tiver coreografia ainda de homens, daí você não passa nem na rua. Não é que a gente não gosta. A gente gosta. O homem gosta. Mas a gente precisa fugir. Então, as irmãs devem facilitar a nossa vida. Então, maridos, não expõe essa mulher. E tem homem que expõe essa mulher. Às vezes ele está com uma dificuldade e ele manda a mulher ir resolver, para ela usar o charme dela. Homem de Deus não faz isso. Mas vai lá falar com o gerente que você tem mais jeito. Vai falar com o dono da casa porque você tem mais jeito. Vai lá resolver esse problema naquela loja porque você tem mais jeito. Não faça isso. Não faça isso. Para você. Você pode até levar sua mulher para ajudar. Mas não prostitua sua mulher. Eu já vi acontecer isso, irmãos. O cara tinha um negócio e se dizia crente. A mulher dele era muito bonita, etc. Ela me contou isso. Que ele mandou ela ir e jogar o charme dela em cima para resolver o problema. Isso é papel de homem? Isso é papel de homem crente? Não é. Irmãos, eu estou falando essas coisas, eu sei que é pesado. Sei que é pesado. Mas às vezes, a sociedade induz nós fazermos isso e a gente nem percebe que a gente está indo contra os princípios da palavra de Deus. Então a gente precisa dar uma chacoalhada. Isso não faz. Irmãos, não exponha sua mulher. Não exponha sua mulher. Mas protege sua mulher. O homem é para proteger a mulher. O que eu falei das irmãs? Não usar o quê? Hã? Não use o sexo como é. Homens, não use o dinheiro como é. O dinheiro é dos dois. O dinheiro é dos dois. Rapazes e moças que vão casar. Se você vai no... Moças, se você vai tomar um sorvete com o rapaz lá que está te... E chega na hora, cada um paga a sua, dá um chute no traseiro dele. O que você vai esperar de um cara que fala, vamos dividir? Ou então o cara marca o encontro dentro do cinema para você pagar. Não tem cabimento. Depois você vai reclamar, depois com a tua mãe, que ele é sovina? Não. Ah, mas ele tem pouco dinheiro. Então vai na pastelaria. Mas quem vai pagar? Vai lá, um pastel, compra 2 pastel, 2 garapa. É garapa que fala aqui também? Quem que vai pagar? Ele. Qual que é a missão? A cada um vai ter a sua conta. Faz uma sociedade com ele. Ele entra com o traseiro e você entra com o pé. Antes de casar. Antes de casar. Depois que casou, daí não adianta reclamar. Então faz isso daí. Ele dá o traseiro e você dá o chute. Irmão, ó, irmã, ele é mal educado com a mãe. Ele vai ser educado com você? Ele é sovina antes de casar. Ele vai ser liberal com você? Vai. Irmãos, não usem o dinheiro como barganha. Eu falo sempre isso. Às vezes você é próspero financeiramente. Você ganha dinheiro, vai bem no negócio. Você sabe, se você é próspero, se Deus te dá bênçãos materiais,
por causa de você ou por causa da sua mulher? E se Deus está te dando prosperidade no seu negócio, porque Ele quer abençoar a tua mulher? Pensa. E às vezes eu penso isso. Deus me dá tanta coisa por causa da minha mulher. Ela que merece. Presta atenção nisso. Eu já vi tantos homens que abandonam a mulher porque ele começou a ter prosperidade, e depois que ele abandona a mulher, ele foi à falência. Porque Deus estava abençoando ela através dele. Outra coisa. Os limites na vida íntima do casal são determinados pela mulher. Eu não vou dar lição aqui de sexo, mas o marido vai até onde a mulher quer. Não vou ser mais explícito do que isso. Não demonstre sua autoridade em coisas não fundamentais. Não vai brigar por causa da marca do achocolatado. Se a azeitona vai ser madura ou verde. Não. Deixa ela comandar as coisas que é para ela. Vocês viram aqui a mulher virtuosa, as qualidades da mulher virtuosa? O marido permite que ela faça tudo aquilo. Agora, você pega e separa algumas coisas que na hora que você fala assim, não! Daí é não. Agora, se você, não, 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 não. Daqui a pouco ela não está te consultando mais. Diz que a pessoa resolveu entrar num internato, como é que chama? Um monastério. E lá era o monastério do silêncio. A pessoa poderia falar 2 palavras a cada 10 anos. Então o jovem entrou lá e ficou lá 10 anos em silêncio sem falar. Quando passou 10 anos, o monge lá, o diretor do internato lá, do monastério, chamou ele, vem aqui. Pode falar as suas 2 palavras. Ele falou assim, cama dura. Tá bom, pode voltar lá. Aí ele ficou mais 10 anos lá em silêncio, lá cumprindo o seu voto de silêncio. Passou mais 10 anos, chamaram ele e falou assim, pode falar as suas 2 palavras. Chuveiro frio. Tá bom, pode voltar lá. Cumprir os seus votos. Daí passou mais 10 anos, quer dizer, 30 anos já foi, né? Chamou. Eu desisto. Ele falou assim, eu sabia, desde que você chegou aqui, você só reclama. Então, irmãos, não queima cartucho à toa. Deixa que as coisas do dia a dia, que não influencia na missão da família, deixa a sua mulher decidir. Deixa ela. Qual o problema? Gaste a sua energia, gaste o seu cartucho, aquelas coisas fundamentais no casamento, na família. Não oprima a sua mulher. O marido é o principal responsável como provedor espiritual e material da família. A responsabilidade de conduzir a família espiritualmente é do marido, é do homem. E quem é o responsável por suprir a casa é o marido. Então, irmãs, não adianta você casar com um homem que a profissão dele não permite que ele tenha um alto rendimento e depois você reclamar. Você tem que ver isso antes. Se você está querendo se submeter àquela missão e ter uma vida simples. E não tem prejuízo nenhum isso.
em você ter uma vida modesta. Tem gente que opta em ter uma vida modesta. A mulher pode ajudar? Pode. Nós vimos uma mulher virtuosa. Ela ajuda, mas ela não é responsável. E quando ela ajuda, o dinheiro é dos dois. É dos dois. Não tem esse negócio, ó, isso é meu e aquilo é teu. É lógico. De repente o marido fala, não, olha, o dinheiro que você está ganhando aí, você pode usar para isso, para aquilo, para aquilo. Hoje eu estava contando lá, acho que foi no almoço, né? Eu fui atender um rapaz, metido a neopuritano. Ele gostava de administrar toda a casa. E daí ele estava tendo problema com a mulher por causa de gasto. Ela gastava e não consultava ele. Mas no desenrolar da história, sabe o que eu descobri? Ele estava querendo administrar o dinheiro que ela ganhava porque ele estava desempregado. É um imbecil, né? Desculpa a palavra. Eu falei para ele, olha, o dia que você ganhar, o dia que você trouxer dinheiro para casa, mais do que ela traz, então daí você vai fazer isso. Então, a responsabilidade é o homem que sai de manhã, vou usar uma linguagem assim, antiga, né? É o homem que sai e vai buscar caça, porque senão a família vai morrer de fome. Então, se ele não puder trazer um grande predador, uma capivara, qualquer coisa desse tipo, ele vai trazer um roedor. Se ele não puder trazer um roedor, ele vai trazer uma ave. E se ele não puder trazer uma ave, ele vai trazer peixe. E se ele não conseguir nada, ele vai trazer raiz, etc. Mas ele precisa levar alguma coisa para casa, porque a família depende dele para. Não é assim com os animais? É assim. Por isso que eu falei ontem na nossa conversa que os pais precisam ensinar os seus filhos a ser o quê? Empregáveis. Os pais precisam ensinar seus filhos, os homens, a serem empregáveis. Não é Ah, eu estou 6 meses desempregado, com tanta coisa para fazer. Eu estava conversando lá com o irmão Jaime, ele falando da dificuldade que tem em arrumar gente para fazer manutenção da casa. Em qualquer lugar. Aqui em São Paulo, no Brasil, fora, na Europa, nos Estados Unidos. E um monte de gente desempregada. Onde já se viu? E tanta gente precisando de um marceneiro, de um carpinteiro, de um jardineiro, de um piscineiro, de um pedreiro, de um servente. Alguém para limpar uma calha. E o cara está desempregado. Vamos orar. Pai, nesse momento eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor venha em socorro dos homens. Eles têm enfrentado, Senhor, tantas opressões contra o seu papel na sociedade, como chefes, como cabeça do casal, como provedores. E eles necessitam, Senhor, da sua graça, da sua sabedoria. Que eles, Senhor, possam conhecer o seu papel e que o Senhor possa vir em socorro, Senhor, de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. E para todos, algumas coisas para todos. Não se isolem. Não se isolem. A igreja é para nós caminharmos juntos. Era para um andar ao lado do outro. É para nós darmos suporte uns aos outros. Para nós aprendermos com aqueles que já caminharam mais, com aqueles que avançaram mais. E a igreja serve para isso. Não exponham os problemas do casal abertamente. Tanto homens como mulheres. Não se faz. Então, se está participando de um aconselhamento, etc., é uma coisa. Agora, isso não se faz abertamente em qualquer lugar. Então, não exponham os problemas do casal abertamente. Busquem aconselhamento com pessoas sábias, experientes e piedosas. Não vai buscar aconselhamento com quem fala, se separa. Não é isso?
Se separa. Larga aquele traste. E às vezes, ouve isso, sabe de quem? Dos pais. A moça vai reclamar com a família dela, do marido, e a família fala, larga aquele traste, vem, volta para casa. E às vezes, o rapaz vai chorar com a mamãe, e a mãe fala, larga aquela bruxa, volta para casa. Seu quarto está lá. E às vezes, dentro da igreja, acontece isso. Então, busque aconselhamento com pessoas sábias, experientes e piedosas que tenham o temor do Senhor. Busque ajuda médica quando necessário. Porque às vezes acontecem alguns problemas de relacionamento, do relacionamento do casal, ligado ao humor, coisa desse tipo. E às vezes precisa de uma ajuda médica, né? Às vezes está com alguma disfunção sexual e precisa de uma ajuda médica. E Deus nos abençoa com a sabedoria que Ele dá aos homens para isso. Nós somos abençoados por Deus através dessas ferramentas. Então busque ajuda médica. Não discutam na frente dos filhos. Então, não faz bem para a família os pais ficarem brigando e discutindo na frente dos filhos. Então, a DR não se faz na frente de filho. Sabe o que é DR, né? Discutindo relação. Que as mulheres odeiam fazer e os homens amam fazer. Vocês riram por quê? Os bens materiais não devem nortear a vida do casal. É muito importante. É muito importante. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas a vida do casal não deve ser norteada somente pelos bens materiais. Não tragam problemas do passado para o presente. Então, a gente briga por alguma coisa, discute por alguma coisa, acerta, se perdoa e olha para frente. Não fica trazendo problemas. É porque em 1932 você fez isso e isso. Não. Não. Se você resolveu perdoar, que é um mandamento, perdão é um mandamento. Se você resolveu perdoar, não coloque mais aquele assunto na mesa. Não é que se esquece, não. A gente não esquece. Mas não traga aquele dissabor de novo. Não traga cobrança de novo. Cristo não faz isso com a gente. Peçam perdão e perdoem. Os homens têm mais facilidade de pedir perdão do que as mulheres. A mulher tem muita dificuldade em falar isso. Me perdoa. Mas é um exercício que a gente precisa fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Somente o imperdoável é passível de perdão. Somente o imperdoável é passível de perdão. Aquilo que é perdoável não necessita de perdão. Porque Cristo, humanamente falando, Cristo nos perdoou daquilo que era imperdoável. Nós éramos quem? O que nós aprendemos hoje de manhã? Quem que nós somos? Barrabás. Não queiram resolver todos os problemas de uma vez. Então é o seguinte, vamos supor que você já tem uma caminhada no seu casamento e você quer que o seu casamento seja de acordo com a palavra de Deus. Não queira sair daqui e resolver tudo de uma vez, você não vai conseguir. Sente com a sua mulher, sente com o seu marido e façam um pacto daquelas coisas que precisam ser ajustadas. E façam essas coisas aos poucos. Comecem pelas coisas mais simples e vá para as coisas mais complexas. Daí você terá mais chance de ajustar o seu casamento de acordo com a palavra de Deus. De novo, irmãs e rapazes, é possível fazer essas coisas se você casar com uma pessoa que ela não seja crente? Não esquece. Esquece. É impossível.
Um amigo meu chegou para um rapaz, que é amigo dele, ele é meu amigo e chegou para um amigo dele. Falou, e aí, fulano, como é que você tá? Ah, tô bem, tal. Você tá namorando? Tô. Ela é cristã? Não. Peraí, como é que você, como cristão, consegue namorar uma pessoa que é inimiga de Cristo? Se Cristo é teu maior amigo, como é que você consegue namorar uma pessoa que é inimiga do seu melhor amigo? Você fala assim, eu não acho que ela é inimiga de Cristo. Não, é a palavra de Deus que diz que ela é inimiga de Cristo. Ele falou assim, eu não penso assim. Ele falou assim, sabe qual é o problema? Sabe por que você se sente bem com ela? Que provavelmente você também seja um inimigo de Cristo. Você é inimigo de Cristo e pensa que não é, mas é, e se você se sente bem com o inimigo de Cristo. É assim, irmãos. É assim, irmãs. Então, a chance de um casamento com uma pessoa que não seja cristã, verdadeiramente, se ter um casamento desse, é zero. E não acho que você vai converter, não. Ele pode até se batizar, ele pode fazer. Mas primeiro, ele precisa demonstrar frutos de arrependimento. Lutem para manter as disciplinas espirituais. Isso o homem e a mulher precisam fazer. Então, sem alimento espiritual, culto doméstico, a oração, a leitura da palavra, o congregar, a gente não consegue. Por quê? Porque a nossa sociedade é contra isso. E você é bombardeado toda hora com coisas contrárias à palavra de Deus. Então você precisa de reforço, você precisa de amparo, você precisa de ajuda. Então lutem para manter as disciplinas espirituais. E Cristo deve ser glorificado no casamento. Grande objetivo do nosso casamento é nós glorificarmos a Cristo. E daí quando o nosso casamento glorifica Cristo, automaticamente o marido será um marido feliz. E a mulher será uma mulher feliz. Criarão filhos felizes, que constituirão novos lares felizes, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar todas as famílias aqui representadas nas tuas mãos, para que o Senhor continue essa obra de falando através da sua palavra e com a força do Espírito Santo. Orienta, Senhor, os maridos, orienta as mulheres, orienta os filhos, orienta os solteiros, aqueles que estão sozinhos, Senhor. O Senhor trata cada um individualmente e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.